Olá, sejam bem-vindos à Opinião Regional. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também através da plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Eu quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, instale aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Enfim, o Opinião Regional está no ar, feito para vocês, com vocês e junto com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. Participe com a gente, mande aí a sua pergunta, o seu recado e, claro, o seu posicionamento, a sua opinião, através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso bate-papo de hoje, vamos receber ele mais uma vez aqui no nosso programa, ele que esteve com a gente antes das eleições presidenciais no ano passado, ele que foi um dos coordenadores da campanha presidencial, secretário de Relações Internacionais do PT Nacional, meu amigo Romênio Pereira. Seja bem-vindo à Opinião Regional mais uma vez, prazer revê-lo. Ô David, é um prazer estar aqui novamente nesse espaço. Eu estava vendo agora, há 31 anos, a NTV está fazendo esse belo trabalho, não só em Patos, na região, e eu sei que muitos vê pelo país e pelo mundo. É uma alegria te reencontrar, que é um amigo e um grande comunicador. Muito bem lembrado, meu amigo. Como você mesmo disse aqui nos bastidores, com jornalismo imparcial, né? Bem democrático. Isso é importante na imprensa nos dias atuais. Não, eu quero registrar aqui. Eu sei que quem, não só na política, no esporte, na vida pessoal, você vive momentos de glórias, de vitórias, mas você vive também momentos de derrotas, de dificuldades. E esse espaço na NTV, eu faço aqui um agradecimento público ao Oscar Faria, sempre foi um espaço democrático que eu valorizo e defendo para todos que eu converso sobre esse espaço que eu sempre tive aqui. Muito bem, falando de momentos de vitória na política, a gente se encontrou o ano passado, antes das eleições presidenciais, e a gente falou sobre a sua energia, sobre o seu trabalho na contribuição para eleger o presidente Lula. Tá aí, foi eleito o presidente, qual que é a avaliação? Logo de cara, a primeira pergunta, você que não foge do assunto, qual que é a sua avaliação nesse primeiro semestre do nosso presidente? Ô David, primeiro eu fui coordenador da campanha das eleições presidenciais do ano passado com os brasileiros e brasileiras fora do país e saímos vitoriosos. Eu coordenei a campanha no norte do país, também foi uma região que a gente saiu vitorioso. Fui coordenador em Santa Catarina, nós perdemos as eleições em Santa Catarina, mas o nosso candidato, que é um grande amigo que eu tenho, governador, foi para o segundo turno. E ajudei a coordenar as eleições em Minas Gerais, que também ganhamos no primeiro e no segundo turno. O que eu posso dizer? Primeiro, nós ganhamos umas eleições difíceis, num país muito dividido, mas para nós, David, a eleição acabou quando saiu o resultado eleitoral. A partir de assumir o governo em 1º de janeiro, a proposta do presidente Lula e nossa, não só do partido, mas de todos os partidos que compõem o governo hoje, progressista, de centro-direita, é governar para todos brasileiros e brasileiras. E é o que nós estamos fazendo. E eu posso dizer algumas questões que na minha área, que é a área internacional, que eu já posso julgar altamente importante. Nós vamos falar sobre Então, assim, é um avanço enorme, eu acho que é um avanço que nós estamos aí no momento e é o que eu defendo para qualquer pessoa que disputa as eleições. Ganhou, você vai governar. Perdeu, você espera a próxima eleição para disputar e, quem sabe, ter uma vitória eleitoral. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. E dá para ir trabalhando, né? Tem que ir trabalhando também, não pode ficar esperando de braço cruzado, não, né? Não, eu assim... mexendo ali nos bastidores, até porque nós temos eleição, né? O ano que vem. A gente vai falar sobre isso. Claro. Não, nós estamos o seguinte, o presidente Lula, se ele for aceitar todo o convite internacional, ele viaja toda semana fora do país, ele já fez viagens extremamente importantes em vários continentes, ele está assumindo o ano que vem a presidência do G20, depois de 15 anos, ele foi convidado para participar em Hiroshima, e eu tive o ano passado, no final do ano passado também no Japão.
Ele foi convidado pelo G7 e vai trazer agora, talvez uma das principais atividades no próximo período aí, que é a COP30, que vai ser realizada em Belém, vai ser realizada na região amazônica. E isso, naturalmente, o Brasil está se preparando, provavelmente, para ser a principal força do meio ambiente em todo o mundo. Muito bem, a gente vai falar de meio ambiente, vamos falar de economia também, a sua opinião, lembrando que aqui no programa é super democrático e aqui a opinião do nosso convidado é muito importante e de você e de casa também. Então aproveita para você mandar a sua pergunta aqui. Falando de relações internacionais, essa pergunta eu não poderia deixar de fazer. Recebemos a presença e a visita do presidente da Venezuela, né, Nicolás Maduro, e teve aí movimentação contra, pós, a favor. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí com essa visita tão, né, que gerou tanta polêmica aqui no nosso país? Não, primeiro é bom dizer o seguinte, nos 4 anos que terminou, dia 31 de dezembro, não tinha relações internacionais em nenhuma parte do mundo. E quando você assume a presidência da República no Brasil, você tem que assumir um papel de liderança em toda a América Latina. Nós vamos fazer agora no final de junho um encontro em Brasília com todos os partidos progressistas e vamos receber mais de 180 países nesse encontro. E o presidente Lula convidou aqui todos os presidentes da América do Sul para que assumir esse papel de direção para discutir uma nova economia, um pouco pacto. E aí você recebeu, por exemplo, o presidente do Uruguai, que é um presidente que tem uma linha de direita, e veio o Nicolás Maduro. Ele, independente das suas relações internas, o presidente não fechou a porta para nenhum presidente e é isso que ele vai continuar fazendo, até porque a nossa economia ela tem que ser diversificada com todos os países que fazem fronteiras com o Brasil. Para aquelas pessoas que compararam e criticavam, né, o atual governo, comparava muito com o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, e agora recebendo o então presidente da Venezuela aqui no nosso Brasil, você não vê que isso afetou, não? Os eleitores? É que às vezes, quando teve aqui, por exemplo, o chanceler da Alemanha, e que veio aqui e deixou um bom volume de dinheiro para o Fundo Amazônica, as pessoas dão pouca importância nisso. Quando vem o Nicolás Maduro, que é um presidente da Venezuela, que tem vários conflitos, que é bom lembrar que ele ganhou todas as eleições e até agora nenhum dos órgãos de fiscalizações internacionais disseram que não foram eleições democráticas. Eu acho que tem que buscar melhorar a vida do povo da Venezuela, acho que tem que buscar novas relações da Venezuela, e o presidente Lula tem recebido presidentes da República toda semana, como ele esteve com as principais lideranças políticas do mundo, está indo agora, para você ter uma ideia, daqui a poucos dias ele está indo para a França, para a convite do Macron, para fazer várias reuniões na França. O mês que vem ele vai para Bruxelas, a convite da União Europeia. Então essa é a política, você tem que estar aberto a dialogar com todos os presidentes que hoje compõem naturalmente os seus países. O diálogo, né, a comunicação sempre foi um carro-chefe do partido do PT, né? E sobre o PT você pode falar muito bem. Não, eu posso dizer o seguinte, nós hoje somos considerados um dos principais partidos de esquerda do mundo, só que nós temos como nosso viés a democracia, nós somos contra a guerra, nós defendemos o meio ambiente, defendemos as pessoas que hoje procuram ter seu espaço dentro da sociedade, e posso te dar um exemplo claro, esse ano eu visitei 3 países, fui recebido na China, posso dizer assim, com muita alegria, porque depois da pandemia eu chefiei uma delegação, eu fui a primeira delegação internacional, fui eu que coordenei, estou enviando através da Secretaria de Relações Internacionais de sábado para domingo 20 lideranças para a China, tive na Rússia, tive no Japão, tive no Reino Unido. Então assim, são países com suas diferenças, mas você tem que construir realidade. Eu vou pegar o exemplo da China. A China hoje tem uma relação, a nossa principal relação comercial é com a China. E
nós estamos buscando vender produtos agrícolas e outros produtos para 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um país que eu já estive por 7 vezes e vou dizer, olha, quem tiver oportunidade vai na China, que é um país formidável e que vai aumentar as relações comerciais naturalmente com o Brasil. Muito bem. Olha, a gente vai para um giro bem rapidinho, mas já vou lançar aqui a próxima pergunta para o nosso convidado. O dólar hoje em R$ 4,87. A gente verificou agora aqui nas redes. R$ 4,87. Daqui a pouquinho eu quero a sua opinião sobre a atual economia, a atual gestão sobre a economia do nosso país, né, na liderança do Lula, que é o partido a qual o senhor representa. Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e daqui a pouquinho a Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, você sintonizando na sua casa no canal 8.1, na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Opinião Regional de hoje recebendo Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT Nacional, foi um dos coordenadores de campanha do Lula, né? Campanha presidencial. Bom, Romênio, antes da gente girar aqui para o nosso bloco, eu falei sobre a economia, né? Por exemplo, o nosso dólar hoje fecha em R$ 4,87. Qual que é a avaliação que você faz nesse valor, nesse momento do nosso Brasil? Não, é bom lembrar que nós só estamos no governo há 5 meses. Muitos acharam que o dólar ia chegar a mais de R$6, hoje chega a R$ 4,87. Nós sabemos o que isso significa para a economia. É bom lembrar que essa semana a Bolsa de Valores subiu 4%, chegando a 117 mil pontos, mas eu acho que tem um dado que é mais importante. Há poucos dias saiu dados que 8,5% da população estava desempregada. Isso é muito alto, mas é o menor índice desde abril de 2021. E lembrando que é uma situação que nós precisamos melhorar, nós precisamos abaixar os juros, porque ninguém pega dinheiro a 13,75. E é incrível, nós estamos agora com um novo governo, mas você tem que viver com o presidente do Banco Central eleito num governo anterior. Então nós estamos numa política de crescimento, nós vamos trazer muito dinheiro externo, é isso que todo dia os brasileiros e brasileiras estão vendo, e naturalmente estamos apostando que agora em carro mais baixo, gasolina mais baixo. Então, assim, é recuperar os empregos. A Minha Casa Minha Vida vai voltar com muita força, obras de infraestrutura com muita força. Isso naturalmente vai gerar emprego e a economia vai crescer em todo o país. Quando a economia cresce, David, todos ganham. O que nós precisamos nesse momento é o seguinte, há um novo presidente da República, nós queremos a pacificação da política no Brasil e governar para aqueles que votaram na gente e também para aqueles que não votaram na gente. Muito bem, falar em pacificação, essa aí foi uma palavra muito usada, né, durante a campanha do atual governo. E você acha que tem alcançado essa pacificação, tem caminhado para isso? Até porque é um dos seus cargos, né, do viés do seu cargo. Não, eu quero dizer o seguinte, primeiro, o presidente que deixou o governo há poucos meses atrás não era convidado para mais de 5 países no mundo. O presidente Lula tem dezenas e dezenas de convites para uma grande parte de países. E o que nós precisamos? Nós precisamos melhorar a vida da população mais pobre. Infelizmente, nós recebemos uma grande parcela de homens, mulheres e principalmente crianças passando fome no nosso país. Então nós precisamos colocar comida no prato das pessoas, nós precisamos colocar vacina no braço das pessoas, nós precisamos fazer que as escolas públicas voltem a ter a força que teve e entre várias outras coisas, o respeito ao meio ambiente. Nós sabemos o papel que tem a economia na agricultura. Então, se nós queremos que a economia gire em torno do país e o Brasil precisa ser respeitado lá fora. Eu tenho visitado alguns países e é diferente. Quando nós somos procurados, eles falam assim, o Brasil voltou novamente. E é isso que nós estamos conseguindo passar dentro do país e dentro também fora do Brasil. E eu quero dizer uma coisa, David.
As eleições para nós acabou dia 30 de outubro. Nós ganhamos as eleições. Infelizmente, alguns golpistas que chegaram a atos terroristas no dia 8 de janeiro, entendeu? Não aceitaram o resultado eleitoral. Muitos estão sendo penalizados, muitos ainda serão penalizados, porque ainda tem muita coisa que ainda pode aparecer e vai aparecer. E nós queremos governar o país. Agora, as pessoas precisam entender. Nós já perdemos algumas eleições. Quando nós perdemos as eleições, nós vamos para casa. E vamos deixar. Você pode fazer oposição, mas a oposição tem que ser num nível de respeito e de muita maturidade, que é isso que a população brasileira deseja de todos nós. Muito bem. Falando de oposição, aqui é a Opinião Regional, e o programa é aberto a todos, onde a opinião do nosso convidado é muito importante e a sua opinião, telespectador, é mais importante ainda. Então a gente vai ler alguns comentários aqui. Não vou identificar porque não se identificou, mas está falando aqui. As empresas estão todas fechando as portas, o país está quebrando. Como reverter isso? Não, primeiro, se estão fechando as portas, é o reflexo do governo anterior, que gastou dinheiro descontrolado para tentar ser reeleito. Está aí a prova agora de quase 3 bilhões que foram usados para caminhoneiros e taxistas, muitos falecidos, muitos sem carteira, muita coisa ilegal. Nós estamos vendo aí muita gente recebendo dinheiro do Bolsa Família que não tem direito. O que nós precisamos? Eu aprendi uma coisa na minha vida, David. O dinheiro que gira é o dinheiro que você coloca nas mãos da população mais pobre. E é isso que o governo do presidente Lula vai fazer. Muito bem, vamos lá. Com a opinião do povo participando com a gente aqui, o Vicente mandou: não podemos nos esquecer que quando faltou oxigênio em Manaus, na pandemia, a Venezuela mandou oxigênio para Manaus, salvando a vida de muitos brasileiros. É sobre o nosso bate-papo no viés aqui do Nicolás Maduro. O senhor quer comentar sobre? Pode ficar à vontade. Essa é entre algumas das questões que chegaram ao Brasil. Mas eu acho que tem várias outras questões. Há muitos que criticam, por exemplo, os mais médicos. Nós estamos abrindo agora, David, o governo do presidente Lula, para que os médicos brasileiros se coloquem à disposição para chegar nas cidades mais distantes desse país, para atender a população mais pobre, para que possa atender isso via médicos brasileiros. Eu espero que as médicas e os médicos se coloquem à sua disposição para ir para as cidades mais distantes e atender a população. E isso, em um certo momento, nós tivemos que usar, obter resultados de médicos fora do Brasil. O que nós queremos é o bem-estar da população brasileira, independente de quem votou em nós ou quem não votou na gente. Muito bem. O Fabrício está parabenizando aqui o programa, e tem também aqui um abraço pessoal lá da ProArte, a democracia, né? A imprensa, como a gente falou no início do nosso programa, a imprensa séria que abre espaço para todo mundo, né? Claro. E é bem democrático aqui o nosso programa. Bom, vamos falar um pouquinho então das eleições para o ano que vem, eleições municipais. Como é que está o diretório, os bastidores aqui do PT em Patos de Minas? Ô, David, eu sou secretário-geral da Federação do PT, PCdoB e do PV, sou secretário-geral em todo o país, e agora nós instalamos um grupo que chama GTE, que será composto por 9 pessoas, que vai coordenar as eleições em todo o país. Qual foi o primeiro corte que nós fizemos? Nós vamos cuidar das capitais e vamos cuidar das cidades acima de 100 mil eleitores. E o caso de Patos. É o caso de Patos. Estava colocado acima de 200. Foi uma proposta minha na federação e são 214 cidades, então a questão de Patos de Minas vai ter um olhar muito preciso. E acreditamos assim, qual é a nossa opinião? Quem decide as eleições em cada município será o diretório municipal, mas ela tem que estar muito alinhado à política do partido a nível nacional e, naturalmente, a sustentação do governo do presidente Lula. Isso vale para São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro e, naturalmente, vai valer para Patos de Minas também. Aqui em Patos tem a presidente, né? Nós temos aqui um diretório formado, provavelmente já está começando o debate sobre as eleições, a direção estadual e nacional vai obter esses resultados e eu não sei quem é que vai coordenar Minas e, naturalmente, Patos será um dos municípios que será visitado por um companheiro ou uma companheira para que possa fazer esse debate e ver qual é a sinalização que nós vamos fazer pelo país. O que eu posso te adiantar é que nós vamos apoiar candidatos
progressistas do campo de esquerda, nós vamos apoiar candidatos de centro, então nós vamos estar buscando uma aliança com os partidos que hoje compõem a base de sustentação do presidente Lula. Muito bem. A bandeira do PT, 6 meses de governo do Lula, qual que é a avaliação que você faz? Você acha que deu uma amenizada naquele ódio que as pessoas tinham quando se falavam de Lula, quando se falavam do vermelho, do PT, dessa bandeira? Durante 6 meses, deu como dar uma amenizada nisso, Romênio? Não, primeiro, eu vi muito uma parte da população brasileira usando a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é de todos os brasileiros e brasileiras. De todos. Segundo, as pessoas têm opiniões sobre a política, sobre como deve ser o tratamento a vários setores da sociedade, e aí você vai para o debate e, naturalmente, aquelas pessoas que vencem, você tem que dizer. O que nós estamos trabalhando nesse momento é para a pacificação do país e respeitando, naturalmente, aqueles que querem fazer oposição. Agora eu posso te dar um dado. Tem pessoas que estão no partido que foi derrotado por nós, que já estão buscando sair desse partido porque querem apoiar o presidente Lula. Muito bem. Te agradeço pela participação, pela visita. Te desejo um bom trabalho. Qual que é a próxima viagem? Olha, eu estou indo agora o mês que vem, eu estou indo para a França, estou indo para a Bélgica e estou indo para a Itália, a convite de partidos amigos, e fazer debates, participar de debates, inclusive em televisões, e é essa a minha política internacional. Eu já visitei mais de 45 países e provavelmente nos próximos 2 anos e meio vou continuar fazendo isso com muita alegria, mas num caminho da defesa da democracia que nós queremos em todo o mundo. Muito bem, Romênio, te agradeço mais uma vez pelo tempo doado aqui pra gente, e quando você voltar de viagem, traga boas notícias aqui pra gente, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, David. Você, além de um amigo, é um comunicador com grande experiência, e é um prazer estar aqui, poder falar com você, naturalmente, com todos aqueles que nos vê nesse momento tão importante do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos aproveitar e mandar um abraço pro Paulo Mota, né? Nosso amigo Paulo Mota, o ex-vice-prefeito de Patos de Minas. Um abraço, Paulinho. Ele me acompanhou até aqui. Na verdade, eu quero deixar um abraço a todas as pessoas que nos assistem, mesmo aqueles que provavelmente não concordam com as minhas opiniões. Eu quero dizer que esse é um momento de muita alegria estar em Patos, uma cidade que eu nasci, que eu vivi aqui até os 20 anos e que eu tenho alegria de estar aqui sempre. Muito bem. Romênio Pereira, o nosso convidado do Opinião Regional desta sexta-feira. Obrigado a você aí de casa pelo carinho, pela sua participação e a sua opinião. É sempre o mais importante aqui. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.